Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite simples e análise da Loteca concurso 1214, atualizada. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite simples e análise da Loteca concurso 1214, atualizada. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série A, São Paulo e Palmeiras. O São Paulo está em 7º colocado e o Palmeiras está em 3º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do São Paulo, 5 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Já nos últimos 5 jogos do São Paulo nós temos 1 vitória e 4 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras coluna 2. Segundo jogo pelo Brasileiro Série B, Chapecoense e Novo Horizontino. A Chapecoense está em 7º colocado e o Novo Horizontino está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias da Chapecoense, 2 empates e 3 vitórias do Novo Horizontino. Já nos últimos 5 jogos da Chapecoense nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Chapecoense coluna 1. Terceiro jogo pelo Brasileirão Série A, Bragantino e Grêmio. O Bragantino está em 9º colocado e o Grêmio está em 10º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 4 vitórias do Bragantino, 3 empates e 2 vitórias do Grêmio. Já nos últimos 5 jogos do Bragantino nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Quarto jogo pelo Brasileiro Série B, Volta Redonda e Goiás. O Volta Redonda está em 17º colocado e o Goiás está em 2º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória do Volta Redonda, nenhum empate e 1 vitória do Goiás. Já nos últimos 5 jogos do Volta Redonda nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Goiás coluna 2. Quinto jogo pelo Brasileirão Série A, Fluminense e Atlético Mineiro. O Fluminense está em 8º colocado e o Atlético Mineiro está em 13º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Fluminense, 5 empates e 7 vitórias do Atlético Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Fluminense nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Fluminense coluna 1. Sexto jogo pelo Brasileirão Série A, Internacional e Botafogo. O Internacional está em 15º colocado e o Botafogo está em 5º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias do Internacional, nenhum empate e 8 vitórias do Botafogo. Já nos últimos 5 jogos do Internacional nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Botafogo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate, coluna do meio. Sétimo jogo pelo Brasileiro Série B, Ferroviária e América Mineiro. O Ferroviária está em 14º colocado e o América Mineiro está em 15º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Ferroviária, 1 empate e 1 vitória do América Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Ferroviária nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve
2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Ferroviária Coluna 1. Oitavo jogo pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Mirassol. O Corinthians está em 14º colocado e o Mirassol está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 11 vitórias do Corinthians, 1 empate e 1 vitória do Mirassol. Já nos últimos 5 jogos do Corinthians nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Corinthians Coluna 1. Nono jogo pelo Brasileirão Série A, Vasco da Gama e Vitória. O Vasco da Gama está em 12º colocado e o Vitória está em 18º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Vasco da Gama, 2 empates e 8 vitórias do Vitória. Já nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama nós temos 2 vitórias e 3 empates. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Vasco da Gama Coluna 1. 10º jogo pelo Brasileirão Série A, Juventude e Fortaleza. O Juventude está em 17º colocado e o Fortaleza está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Juventude, 5 empates e 6 vitórias do Fortaleza. Já nos últimos 5 jogos do Juventude nós temos 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Fortaleza nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Juventude Coluna 1. 11º jogo pelo Brasileirão Série A, Bahia e Flamengo. O Bahia está em 6º colocado e o Flamengo está em 1º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Bahia, 1 empate e 13 vitórias do Flamengo. Já nos últimos 5 jogos do Bahia nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Flamengo Coluna 2. 12º jogo pelo Brasileirão Série A, Cruzeiro e Sport Recife. O Cruzeiro está em 2º colocado e o Sport Recife está em 20º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 8 vitórias do Cruzeiro, 4 empates e 3 vitórias do Sport Recife. Já nos últimos 5 jogos do Cruzeiro nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Sport Recife nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Cruzeiro Coluna 1. 13º jogo pelo Brasileiro Série B, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O Atlético Goianiense está em 9º colocado e o Atlético Paranaense está em 4º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Atlético Goianiense, 4 empates e 10 vitórias do Atlético Paranaense. Já nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Atlético Paranaense Coluna 2. 14º jogo pelo Brasileirão Série A, Ceará e Santos. O Ceará está em 11º colocado e o Santos está em 16º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Ceará, 6 empates e 7 vitórias do Santos. Já nos últimos 5 jogos do Ceará nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Ceará Coluna 1. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.